Pessoal, eu, com todo o senso de urgência que merece, essa onda de ataques com pedras, apedrejamentos, estilhaços, prejuízos danados aos ônibus, não só da capital paulista e da grande São Paulo, tem gerado uma enorme preocupação na população e também com as autoridades que entraram no circuito de vez, né? Apenas ontem, em todo o estado, apenas ontem, foram 35, David. Exatamente, Marinho. Muito bom dia a todos. Na noite de ontem, então, em Osasco, foram 10 ônibus apedrejados. Inclusive, a delegacia responsável, então, pelas investigações já está apurando todas as informações quanto a esse ataque. Então, a gente não vê só na capital paulista, tem se estendido tanto aqui em São Paulo, como também na região metropolitana e na Baixada Santista. Já tem algumas linhas de investigação que estão sendo identificadas, mas claro que isso, né, tem gerado um temor entre a população, porque são em horários de pico, por volta das 7, 8 horas da noite, quando as pessoas estão retornando do trabalho, que esses ataques à base de pedradas são promovidos. A gente até projeta na tela um dos ataques que aconteceu de forma mais recente. Teve um outro episódio também que acertou o rosto de uma moça na Zona Sul aqui da capital paulista, e tudo isso tem preocupado bastante as autoridades, que seguem investigando, e a gente vai avançar também. Estou até conversando com algumas fontes, perguntei aqui algo mais específico, mas daqui a pouquinho eu trago no Morning Show. Claro, não poderia ser diferente. O padrão desses ataques já vem sendo identificado, né? E assim vai se criando ali todos os indícios para formar um rastro, a investigação ser certeira e quebrar isso na canela o quanto antes. E só vou acionar minha diretora Helena aqui, agora sim. A gente segue adiante aqui, só para trazer o panorama mais completo, pessoal. Vamos acionando nossa equipe de reportagem aqui, até porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou agora cedo, se manifestando sobre esses acontecimentos lamentáveis, trágicos, eu diria, sobre essas ações criminosas que vêm se acumulando nos últimos dias e as investigações em curso. Todos os detalhes ao vivo agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Bia Manfredini, que acompanhou a fala do prefeito. E aí, Bia, traz pra gente aqui, porque a população urgentemente precisa de respostas em meio a essa insanidade toda que a gente está refém, né? Bom dia. Pois é, Marinho, a população muito preocupada com essa situação, né? Bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio, também para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Então, o que disse o prefeito agora há pouco em agenda pública aqui na capital paulista foi o seguinte: ele disse que está em contato com prefeitos do ABC e da região metropolitana, que também vem sofrendo esses ataques, né, aos ônibus, que também conversou com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e que eles estão tentando uma união de forças para driblar o problema. Ele, inclusive, anunciou a entrada do Ministério Público de São Paulo nas investigações para auxiliar, então, a tentar entender o que está acontecendo. Disse que em breve a gente deve ter algum resultado dessas investigações e apontou como possibilidade mais forte até o momento esses ataques estarem acontecendo por conta de desafios da internet, aqueles desafios, então, que são publicados em redes sociais e que as pessoas vão tentando fazer. Ele disse que essa é uma ação claramente coordenada, porque os ataques acontecem de forma conjunta e muito bem organizados. Ele citou, por exemplo, os ataques de ontem, que começaram por volta das 8 horas da noite e foram se intensificando até chegarem ao ápice por volta das 11 horas da noite, e citou também que todos esses ataques a ônibus estão ocorrendo em pontos cegos, digamos assim, em locais que as câmeras do Smart Sampa, central de monitoramento aqui da capital paulista, não alcançam. Por isso, não há filmagens desses ataques até o momento, de acordo com o prefeito. Ricardo Nunes disse ainda que, apesar dessas dificuldades, tem certeza de que isso será resolvido e que quem está fazendo e coordenando essas ações não sairá impune. Ricardo Nunes disse que acertou com o Tarcísio um reforço na segurança, então não só por parte da GCM e Polícia Civil, como também da Polícia Militar, em terminais de ônibus e também corredores de ônibus, até que essa situação se resolva. E questionado sobre uma possível retaliação do PCC, Nunes descartou. Para relembrar rapidamente a nossa memória, nos últimos meses, 2 empresas de ônibus que atuavam aqui no município de São Paulo foram afastadas justamente por terem ligação com a organização criminosa apontada pelo Ministério Público. Mas Nunes diz que não acredita em retaliação, uma vez que esse processo de mudança de empresas já está bastante avançado e ocorrendo de forma calma, e que também são ataques que não acontecem só na cidade de São Paulo, como a gente acompanhou, mas em várias cidades aqui do ABC e da região metropolitana. Então, ele descartou essa possibilidade. Diz também que a prefeitura
terá uma reunião com o sindicato, com os representantes da categoria para conversar em breve. Foi o próprio sindicato que pediu essa reunião, ela está sendo acertada, está sendo marcada. Marinho. Bia, se você me permite aqui, antes da gente seguir adiante, vou trazer o David de Tarso aqui para fazer uma pergunta e a gente vem com a bancada depois. É que a Bia trouxe a informação, né, sobre os ataques eles terem sido promovidos longe das câmeras do Smart Sampa. E isso que tem causado estranheza, porque aqui em São Paulo, por exemplo, Bia, o caso está sendo investigado pelo DEIC, que é o departamento responsável pelas investigações criminais. Então, o Ricardo Nunes foi enfático em dizer que ele descarta essa possibilidade de retaliação do crime organizado do PCC. Foi, David. Ele disse que, claro, ele não é investigador, mas que nesse momento ele, como prefeito, não vê nenhum tipo de possibilidade de aproximação, né, de retaliação. Ele diz que conversou, inclusive, com o secretário de Transportes recentemente para saber como que está a situação desse término, né, dessa mudança de empresas, a saída da UpBus e da Transwolf, que foram apontadas aí como com ligação com organizações criminosas para as novas empresas, e que o secretário deu bom parecer de que tudo ocorre normalmente e com tranquilidade. Enfatizou bastante esse fato de que os ataques não estão ocorrendo só em São Paulo. Então ele disse que não vê nenhum tipo de ligação neste momento. Ele falou mais de uma vez sobre essa possibilidade de crimes motivados por desafios nas redes sociais e na internet. Disse, inclusive, que o GAECO também acompanha a investigação. David. É importante a gente ter todos esses esclarecimentos. Bia Manfredini, sempre agregando e muito obrigado. Bom trabalho por aí. Marinho, tem dois... Vamos com o David, então. O que te acendeu aqui um alerta aqui? Porque a minha sensação ouvindo tudo é que certas coisas, tem algumas lacunas aqui preocupantes antes da gente poder cravar que não há nenhum envolvimento da multinacional, da holding do crime, que é o PCC, né? Pois é, tem processos de licitação em andamento, inclusive as empresas, né, que teriam ligação então com o crime organizado foram desqualificadas desses processos, por isso que também esses ataques não estão acontecendo só em São Paulo. Mas o que causa estranheza são duas situações. Uma delas é que os micro-ônibus operados por cooperativas que estão ainda em andamento, algumas cooperativas formalizadas, não foram alvos de ataque. Esse é um ponto. Então. E tem uma outra questão também sobre esse aspecto, por isso que eu fui enfático em perguntar para a Bia Manfredini. Sublinhe isso aqui, David, porque eu reservo o meu direito de manter essa suspeita no ar, porque o padrão está posto. Empresas tradicionais de meios de transporte coletivo que estão sendo alvos e não os tais micro-ônibus ou, enfim, meios ali dessas cooperativas formalizadas, né? Ali no início dos anos 2000, até mais ou menos 2015, 2017, depois de uma regulamentação da prefeitura, padronizando a frota, acabou mudando o modelo dessas vans, que o PCC usou como meio de impor seu poder paralelo, para esses micro-ônibus. Então é só importante a gente fazer essa distinção e esse resgate da história recente do crime em São Paulo, né? Exatamente. E outro aspecto também que a gente deve observar é a questão de eles atuarem justamente longe das câmeras de monitoramento. A gente tem os registros somente internos dos ônibus. Perfeito. Até pedir para as autoridades aqui enviarem vídeos, né, caso tenham realmente o arremesso das pedras, como é que é isso? Se é de fato com estilingue, se é a base da mão. Mas tem esses aspectos, então, que a gente deve observar quanto a esses ataques. As linhas de investigação estão sendo definidas, né? A Delegacia de Crimes Cibernéticos também, que é um departamento específico do DEIC, já está investigando, porque eles vão fazer o rastreamento de onde houve esses ataques, com base nas antenas ali presentes da telefonia móvel, dos celulares, para tentar identificar se há conversas nesse sentido das pessoas que estavam naquela área no momento dos ataques. Então a polícia está muito avançada nesse sentido. Provavelmente a gente vai ter realmente uma atuação integrada entre Ministério Público, como a Bia trouxe, também Polícia Civil, as mais diferentes frentes investigando, mas não é descartada essa possibilidade. Até estava conversando com uma fonte, porque disse, David, o modus operandi, como a polícia diz, né, é basicamente o mesmo como acontece em outras regiões, onde o crime organizado, não só o PCC, atua dessa forma, atacando aquelas empresas que são legítimas, de empresários que realmente constituir o seu patrimônio à base do trabalho,
para uma ação, então, de enfrentamento contra essas empresas. A gente vê isso acontecendo com empresas de telefonia no Ceará, a gente vê episódios recentes acontecendo. Então, assim, a forma de domínio também no crime organizado é na base da ameaça. E isso poderia ser, sim, considerado uma ameaça. Por isso que essa fonte foi enfática em dizer. Mas, claro, as investigações vão seguir. Essas são apenas algumas questões que a gente traz aqui para o debate também sobre isso que tem acontecido, que tem apavorado principalmente a população, né? Doutora Priscila Silveira, quero muito te ouvir aqui também, porque o modus operandi, a praxe, né? Você vai juntando as pontas aqui, vai percebendo que tem um padrão criminoso que está instalado aqui nesse momento. Sim, principal alvo ônibus de meios de transporte coletivo de empresas tradicionais, jamais de cooperativas, micro-ônibus, vans piratas. Você olha também lotes geográficos bem definidos e também uma espécie de revezamento ali entre esses bairros também para, de alguma maneira, tentar despistar as autoridades e a capacidade de combater isso. Ainda não é o suficiente para revelar o que pode realmente estar por trás, mas diante da tua experiência aqui, e você está farejando que, enfim, onde é que mora a origem desse problema aqui? Bom dia, Marinho, os meus colegas aqui da bancada, a nossa qualificada audiência. Que é criminoso o fato, isso a gente não discute, é criminoso. Agora, o que me chama a atenção, Marinho, é que, como aqui colocou o David, inicialmente havia mesmo essa desconfiança, né, essa linha de investigação envolvendo questões ligadas a desafios da internet, porque começou num ponto em específico. Por mais que tivessem ali vários ônibus atacados, inicialmente a gente poderia até, né, seguir essa linha de investigação por ser um desafio. A problemática se expande, Marinho, porque não ficou isoladamente em um único ataque. Então você vê que, né, claro, como vocês bem disseram aqui, as investigações vão avançar, mas a linha que se tem é que, inicialmente seria, de fato, esses desafios da internet. Também poderia ter sido uma retaliação em virtude da instalação de câmeras de segurança em vários ônibus, até mesmo a disputa, né, como colocou aqui o David, em relação aos pontos que foram retirados de algumas empresas, mas também eu vou na linha do que o David aqui colocou, o modus operandi, colocando ali a região do ABC num primeiro momento, depois Cotia, focos principalmente onde eles conhecem. Da Serra também, isso, Taboão. Então, assim, eles pegam regiões, principalmente sem que tenha provas, ou seja, efetivamente pessoas que conhecem onde essas câmeras de segurança estão instaladas, de maneira que burlam até mesmo esse sistema de segurança. Eu vou na linha do que o David aqui colocou. Eu acho que é mais plausível que se tenha ali uma atuação do crime organizado. Não estou dizendo que seja especificamente do PCC, mas eu acho que eles estão estruturados, estão organizados e que, enquanto não se conseguir ali aquele ponto que seria uma moeda de troca, né, para que se cessem esses ataques, eles vão continuar fazendo cada hora em algum lugar e a gente nem sabe qual vai ser o próximo lugar que será atacado, porque eles podem, inclusive, voltar nos mesmos lugares que outrora foram atacados. Meus amigos, a gente disse ontem, né, Kriegner? O bem ou mal, os meios de transporte coletivo são o pulmão da periferia. Cada ônibus apedrejado, estilhaçado, completamente, enfim, destruído. É a mãe que não consegue chegar em casa depois de 2 turnos. É o trabalhador que está doido para tomar um banho, para dar duro, 5 horas da manhã, antes do sol raiar, já voltar para pegar a condução dele. Então, o prejuízo é generalizado. É generalizado e vê que realmente ainda não há resposta, uma resposta clara. Enfim, é de contorcer qualquer um, dado que está longe de ser um padrão. Acho que tem um recado claríssimo aqui que está sendo dado por essas pessoas, né? Exato, e acho que é até por isso, Marinho, que a chance de ser um ataque de internet... Aleatório Eu acho que não fica só por isso, ali. Não dá para dizer. A gente precisa considerar, por exemplo, que esses municípios, outros que tiveram ataque também, são municípios com histórico bastante complicado de envolvimento de sistemas de transporte com crime organizado. Esses casos já vieram desde lá de trás. E aí fica a pergunta, assim, essa hipótese de um ataque coordenado, de um jogo de internet ou alguma coisa nesse sentido mais que não relacionado ao crime organizado, veio da onde? Qual é o lead? Qual é a pista que indica que talvez seja uma coordenação? Foi interceptado algum tipo de mensagem? Ou isso aí é só uma cortina de fumaça? Eu confesso que, olhando aqui como cidadão comum, me parece meio que uma cortina de fumaça para despistar enquanto as investigações estão correndo aí, e que, se for essa estratégia, que seja. Mas me parece muito, muito improvável que seja um grupo de adolescentes arquitetando pelo Discord, olha, vamos
vamos apedrejar ônibus, até porque eles são os maiores prejudicados nisso aí também, né? E tem pessoas sendo feridas nessa questão. A gente viu o vídeo aí da mulher, quantos outros podem vir a ser feridos também, e aí o custo disso, não só financeiro, mas o impacto, a insegurança que isso gera, é gravíssimo. Então, me parece muito mais retaliação e realmente uma tentativa de intimidação ou um recado meio velado aí, do que um joguinho de internet. Meus amigos, atacar ônibus do jeito que está atacando é atacar a espinha dorsal da cidade, é atacar diarista que perde a diária, é atacar a mãe que não consegue chegar no serviço para limpar um apartamento, é atacar o auxiliar de enfermagem, enfim, é atacar o pedreiro da obra que acaba se atrasando. Então, sinceramente, é brutalidade travestida de desordem, e achar que só nasceu isso a partir de um ingênuo desafio de TikTok mostra a ingenuidade de quem compra e engole com casca e tudo, sem o mínimo de escrutínio, né, e o mínimo de ceticismo, essa tese. Eu acho que não fica de pé, mas torcer para as investigações aí correrem da forma mais eficiente possível e que isso seja destruído, esse esquema doido seja destruído o quanto antes. Sei que a gente está irmanado nessa esperança, e a gente vai, claro, estar acompanhando todos os desdobramentos na sequência aqui da grade de programação da nossa Jovem Pan News.